Oi, olá pessoal, estão me ouvindo? Fazendo os testes aqui, já vamos começar. Pessoal, alguém me ouvindo aí? Estou aguardando o professor Alexandre entrar, só para fazer um teste aí, só dar um sinalzinho se estiver me ouvindo bem. Oi, Helder. Agora sim, Tudo jóia? tudo jóia, tudo certo. Estava esperando você entrar aí para a gente começar o bate-papo. É, na verdade, eu não sou muito usuário do Instagram, por isso que eu demorei a entrar. Tá certo. Então, a gente já tem alguns espectadores aqui. Vamos dar início, né? É o nosso bate-papo. Para quem está assistindo aí, hoje temos um bate-papo a respeito do curso de extensão Fundamentos do Trombone, com o professor de trombone Alexandre Teixeira, da UFO, professor do curso de música e também coordenador do projeto OPC, Orquestra Popular do Cerrado. Para quem não me viu por aqui ainda, não me conhece, meu nome é Helder, sou professor de trompete do curso de música da UFO e hoje a gente vai bater esse papo aqui a respeito desse projeto de extensão do professor Alexandre. É isso aí, um prazer, Helder. Eu preciso lembrar também que você também é um dos coordenadores do projeto, né? Da Orquestra Popular do Cerrado, o nosso regente mais ativo, arranjador, Tá uma certo. mão amiga no projeto.
Estamos juntos aí nesse projeto. Então, podemos já começar? Podemos, podemos. Podemos? Então tá. Então, o projeto de extensão, né, nessa época de pandemia, acredito que muita gente está com um tempo, né, para estudar, então eu acredito que é uma ideia excelente. E aí eu gostaria de perguntá-lo como que começou, né, como surgiu essa ideia de fazer um curso de extensão de trombone para Uhum. as pessoas que estão precisando, de repente, de um professor nesse momento. Bem, Helder, eu sempre fui fã dessas novas tecnologias voltadas para o ensino. Desde 2008, eu posto no meu canal no YouTube vídeos falando sobre o trombone, falando da técnica do trombone, como tocar escalas, como melhorar o som e etc. Então, recentemente, eu tenho recebido alguns pedidos de alunos, de contatos, conhecidos através da rede, para que eu dê aula particular através de alguma ferramenta. Geralmente, o pessoal menciona o Skype. E eu pensei, poxa, se eu for atender essa pessoa, eu vou atender um. Quem sabe eu poderia fazer um projeto de extensão que eu fizesse, montasse uma turma e eu atenderia muito mais gente. E daí surgiu a ideia, no final do ano passado, de fazer esse projeto de extensão. E eu passei as minhas férias de janeiro pensando como fazer e pesquisando um pouco, pesquisando as ferramentas. E quando eu voltei das férias em fevereiro, eu já realmente comecei a escrever as coisas. E em março começamos de forma experimental com alguns alunos meus que já estão no curso de música da UFO e com um ou dois de fora. Só que Legal. surgiu a quarentena, né? Algo que ninguém esperava que fosse acontecer esse ano, né? E a partir dessa quarentena, o curso se tornou muito mais urgente, né? E aí nós passamos um tempo dando entrada, tramitando dentro da universidade, porque todo projeto de extensão ele tem uma tramitação, né? Ele tem que ser aprovado na área, na unidade, e depois ele vai para o sistema de extensão da universidade. Então, o projeto ele foi pensado antes da pandemia, né? Então, já tinha já uma ideia de começar o projeto antes. Sim. Nós vivemos num país continental, né? E são poucas as cidades que você tem uma escola de música com um professor de trombone. Eu digo assim, na verdade são muitas, mas se você comparar com o tamanho do Brasil, são poucas. Nós temos 5.000 municípios ou mais. Só o estado de Minas Gerais, onde nós atuamos, são 700 municípios. Isso é maior que muito país. Então, como alcançar essas pessoas? Porque frequentemente, né, as pessoas não podem se mudar e deixar sua vida, às vezes tem ali uma ligação econômica, né? Pra, como sair para ir para um grande centro estudar música. Então, eu acho que essa é uma porta de entrada para a pessoa ter um contato com o estudo do instrumento de forma acadêmica e, quem sabe, no futuro ele poderia vir para um grande centro. Ou, quem sabe, também os cursos de música vão se tornar todos à distância. Não sei. Verdade. Então, na verdade, esse já é um propósito, um objetivo do curso, né? De repente, para pessoas que estão no interior, pessoas que fazem parte de bandas de música, porque o trombone, assim como o trompete, são instrumentos bem presentes nas bandas de músicas, né? De música municipais, né? Essas sociedades filarmônicas que tem no interior do estado mesmo aqui, né? De Minas Gerais, por exemplo. Então, já é um objetivo de quem tem já um certo conhecimento, quer se aprimorar, participe deste curso. Então, é mais ou menos isso que eu estou entendendo. Exatamente. O objetivo é para quem já tem uma iniciação básica. Por quê? Falar de falar para uma pessoa que nunca pegou o instrumento à distância, eu ainda acho um pouco complicado. Né? A gente pode até tentar, mas a princípio eu estou pedindo como pré-requisito que a pessoa tenha um conhecimento inicial do instrumento. Saiba já tocar algumas notas, saiba segurar o instrumento,
para a gente partir daí para frente. Entendi. E aí, tem, por exemplo, faixa etária, ou tem um público específico, assim, que é destinado, ou é aberto para todo mundo? Não, não tem uma faixa etária específica, não. É claro que quanto mais jovem, melhor, né? Fica mais fácil de aprender, a pessoa mais jovem tem menos preocupações, como se diz, o processo de aprendizagem é um pouco mais rápido, né? Mas quem tem uma certa idade, uma certa experiência, também vai conseguir ter um bom proveito do curso. Legal. E aí, assim, a gente está nessa época de pandemia, né? Então, eu acredito que os recursos que a gente tem são, na verdade, as ferramentas tecnológicas, né? Então, nesse planejamento prévio que você fez, como que se daria essas aulas? Assim, teria uma plataforma específica? Como que o aluno faz? Ele vai simplesmente olhar, ver você tocando e reproduzir? Como que funcionam as aulas? Como que serão as aulas assim deste curso? Bem, professor, é o seguinte, nós precisamos que a pessoa tenha acesso à internet. Esse é um dos itens principais. Ele também precisa ter um trombone para praticar, para tocar na aula. E como vão acontecer? Através de videoconferências. As pessoas vão tocar, os outros vão ouvir. Prefiro, inclusive, que em vez de tocar na hora, a pessoa mande um vídeo. Porque quando você toca na hora de uma videoconferência, a internet ela pode apresentar instabilidades naquele momento e a gente não ouvir com clareza. Então, eu tenho pedido aos alunos que gravem e mandem para mim através do WhatsApp. Mas eu até prefiro um outro formato. Eu prefiro que a pessoa grave com uma qualidade boa e faça coloque na nuvem, né? Faça um upload, coloquem num OneDrive, num G-Drive, ou então no YouTube, sem colocar o vídeo público, coloca lá não listado e me manda o link. Isso é muito mais interessante do que a pessoa gravar e mandar o vídeo, porque senão vai consumir muito, né? Dados dele e meus também, né? Vai consumir, inclusive, o espaço do celular. Então, assim, numa aula vai ser, pelo que eu entendi, Vai uma aula ser, pelo que eu entendi, coletiva, uma né? aula coletiva, né? É uma aula coletiva ao estilo de masterclass, que é um formato de ensino muito comum para estudo de música. Você tem um grupo de alunos e esses alunos, um deles toca, enquanto isso o professor corrige, dá orientações. Essas orientações vão servir para esse aluno e também para os outros que estão sentados assistindo. Além disso, o professor faz atividades em grupo com os alunos. Esse é o formato tradicional do Masterclass. Porém, como a nossa internet ainda não é tão boa, essa coisa de tocar juntos, no momento, não está rolando muito bem. Nós estamos fazendo algumas tentativas, como, por exemplo, ter um metrônomo com uma batida para servir como unidade, mas ainda tocar juntos é meio complicado. Mas então o formato é esse, um formato do Masterclass levado para dentro de uma sala virtual. Começamos usando um programa, o Skype, depois passamos para o Microsoft Teams e estamos fazendo testes também com outros programas de videoconferência. Hoje eu testei com meus alunos o RNP, da Rede Nacional de Pesquisadores, que funciona muito bem. Assim, talvez porque não tem tanta gente usando, então tem uma certa velocidade. Assim. Então, assim, o requisito mínimo para a pessoa participar é um celular e um fone, por exemplo, com microfone. Então, não tem uma exigência grande. Então, todo mundo pode participar, né? Pelo que eu É entendi. isso aí. Basicamente, hoje em dia, todo mundo tem um celular. É preciso ter uma conexão com a internet. Provavelmente, os planos de dados das operadoras não serão suficientes. Então, é preciso que tenha uma Wi-Fi. Wi-Fi. É preciso ter o instrumento. São esses três requisitos básicos. Um local para tocar, que pode ser variado. Tem gente, por exemplo, que está fazendo gravações para mim na cozinha da casa. Aí você ouve alguém cozinhando lá, um ovo quebrando, o bife fritando. É uma pena que a gente não sente o cheiro da comida ainda.
Mas então é isso. E essa possibilidade de ter vários ambientes é muito interessante. A pessoa pode ter aula da varanda da sua casa. Tem um aluno, por exemplo, que ele fica na varanda, ele mora na zona rural e no fundo dá para ver uma plantação. Isso é muito interessante. Talvez debaixo de uma árvore, se tiver um sinal de Wi-Fi lá. Então, essas possibilidades são muito interessantes para o ensino à distância, quando a gente sai de dentro da sala de aula. Você perde algumas coisas, esse contato mais pessoal com o aluno, essa possibilidade de ouvir o som do aluno com maior clareza, mas também você ganha outras possibilidades interessantes para o estudo. Eu ia até fazer, vou fazer essa pergunta posteriormente, mas só para a gente deixar aqui, porque o vídeo eu acho que vai ficar gravado, quem quiser participar, sobre inscrição, prazos, como que faz, como que a pessoa que tiver interesse, que vai ver esse vídeo posteriormente, ela pode se inscrever, como que faz? Bem, o projeto oficialmente começa no dia 29, porém as aulas serão sempre às quartas-feiras, de 11 horas a meio-dia e meia. Eu estou recebendo as inscrições ainda, e já deu mais de 20 inscrições. O projeto prevê 15 alunos. Porém, eu estou tentando atender a todos, Helder. Talvez a gente faça uma dinâmica diferente, a gente não ouça todos na mesma semana, a gente ouve de 15 em 15 dias, para tentar atender, porque eu acho muito chato uma pessoa que quer estudar, faz uma inscrição e não tem mais vagas, não tem condição. Então, De repente eu dividir a realmente estou turma, querendo né? atender a todos. Oi? De repente dividir a turma, né? O que mostra Talvez até os turnos, sim. O que mostra também que é bem interessante a procura e a necessidade, né, de ter um professor. Muita gente, principalmente do interior, e eu não falo só daqui do estado de Minas, mas do Brasil todo, né? De repente não tem um contato com o professor de forma regular, então sente a necessidade e esse projeto vai suprir essa necessidade. É bem interessante mesmo. É isso aí. Hoje entrou em contato comigo um aluno do interior da Paraíba. E aí eu perguntei a ele a quantos quilômetros fica a sua cidade da capital da Paraíba. Porque eu sei que João Pessoa tem uma boa universidade com curso de música muito bom, né, com professor de trombone muito bom. E aí ele disse, olha, eu moro a 400 quilômetros de João Pessoa. Então, os estados do Nordeste têm essa característica, né, deles serem fininhos, mas compridos. Então, É, eu estou achando legal isso, poder ajudar essas pessoas. Um dos critérios que eu tenho estabelecido de escolher para atender as pessoas é que a pessoa não more num grande centro em que ela tenha acesso a um professor, em que ela tenha acesso a uma escola presencial. Mas talvez esse critério até venha a mudar com essa pandemia. Não sabemos como é que vão ficar as aulas presenciais aí no segundo semestre, né? então, só para deixar claro, então só entrar em contato com você e a pessoa faz a inscrição. Pode ser pelo Instagram mesmo ou por e-mail. Qualquer coisa a gente deixa o Pode ser, e-mail. Tá. pode ser por e-mail. No flyer que está rolando por aí, eu não sei se está aqui no Instagram da Discute, tem o meu e-mail. A pessoa manda um e-mail dizendo, olha, eu gostaria de fazer o curso. E aí eu mando para ela um formulário Ah, de tá. pré-inscrição. Né? E aí a gente vai conversando por e-mail ou por WhatsApp. Entendi. Uma coisa que você falou que é muito interessante, que Minas, por exemplo, tem muitas bandas de música, e também tem muitos conservatórios, né? Agora, tem cidades do Brasil, de outros estados, que têm uma precariedade com relação a isso. Não vemos conservatórios, muito menos escolas de música. Nos grandes centros, de repente, a gente vê, né, nas capitais, mas nas cidades do interior isso é bem complicado. Eu sinto, pelo contato que eu tenho com alguns colegas e alunos, que no interior do Brasil necessita muito que a informação chegue. Isso também, assim, Uhum. a gente tem hoje, né, o YouTube, por exemplo, que é um campo de pesquisa, né, para quem quer ter aula de música, de qualquer instrumento, mas uma aula regular com um professor que vai te dar um direcionamento, um caminho para estudar,
hoje assim é muito difícil. A gente não tem aulas regulares, por exemplo, pessoas que disponibilizam aulas regulares de trombone no YouTube. Pelo menos que eu saiba, não. De repente, você tem ciência disso, mas acredito que não, certo? Não. Tem algumas pessoas dando aula através de ferramentas como videoconferência. Aí você acerta com ela uma aula particular. Sim. Então, e neste No caso, YouTube, ferramenta que ela vai numa direção. Você tem a informação, o professor coloca a informação no YouTube, mas não tem muito como o aluno interagir. E uhum, o ensino de música, ele tem muitas particularidades, né? sim, Um problema que um aluno tem, às vezes não é o do outro aluno. Então, às vezes, tem um determinado aluno que está com um problema de emissão, né? Como ele soprar a nota de maneira correta. Então, você tem que tratar disso com o aluno, especificamente. Eu entendo que os vídeos do YouTube não são praticamente um curso, porque um curso você tem que ter um planejamento, você tem que ter objetivos, você tem que ter um relacionamento mais próximo com o aluno. E essas ferramentas Opa, modernas. Alexandre, eu não estou te ouvindo. Oi, eu não estou te ouvindo, Alexandre. Agora, caiu o som? Cortou o som, Vamos tentar reconectar então? Não sei não o estou que te que houve. ouvindo. Só um minutinho aí, pessoal. O professor Alexandre vai entrar novamente. Eu acho que teve um probleminha. Tá me ouvindo agora? Ei, agora sim, perfeito. Eu não entendi onde estava. Eu estava Você estava dizendo que eu falando. acho que esse tipo de educação, você coloca no YouTube um vídeo, isso faz parte de uma educação à distância de terceira geração. A gente tem 4 gerações de educação à distância. A primeira é por correspondência, que você tinha aí o Instituto Universal Brasileiro, por exemplo, que te mandava uma revista semanal sobre um determinado assunto, às vezes com uma peça de rádio para você montar, uma peça de televisão. Depois você teve também a segunda geração, que é através de vídeos na televisão e no rádio. O telecurso segundo grau é muito famoso nessa área. Pela curso 2000. Você tem também, a partir da internet, final da década de 90, um ensino à distância com o uso de aplicativos, de sites, que você vê, entra, preenche formulários. Agora, essa quarta geração, ela tem uma proximidade maior do professor com o aluno. Ela, ela foi viabilizada por uma internet um pouco mais rápida, embora ainda não chegue em todo o país. Mas você já tem aí, talvez 50% da população com acesso a uma banda larga. Então, você tem essa possibilidade de ter uma aula num horário determinado e reunir essas pessoas. Então, você forma uma sala virtual. Eu acho isso legal porque você pode tratar especificamente de cada aluno. Por outro lado, esse tipo de ensino também demanda mais do professor. Não dá para um professor atender 200 pessoas. Então, ele tem que ter um número menor de alunos para poder atender. Eu acho que E isso, o próprio. isso é interessante também no futuro, né? Mais Mas professores tratados, eu acho. o próprio ensino do instrumento é complicado de formar turmas grandes, né? Porque não tem como dar uma assistência para vários alunos, ainda mais em 1 hora e meia de aula, 2 horas de aula. Não tem como dar uma assistência completa. Uma coisa, eu só mencionei o YouTube porque é de forma totalmente gratuita, né? Por isso que eu Sim. falei assim, não tem, eu acredito que não tenha outro curso de instrumento, de trombone, por exemplo, de forma totalmente gratuita, a não ser esse que você está ofertando, porque os outros que você mesmo mencionou, pessoas que estão dando aula através de plataformas, eles têm que pagar, os alunos têm que pagar para participar do curso. Neste Verdade. caso, como é uma parceria com a UFO
e com a universidade, né, o curso é inteiramente gratuito. É isso mesmo? Sim, o curso é gratuito. Nós estamos pensando no futuro de fazer o nível intermediário e o nível avançado sendo pagos. Mas como nós estamos tratando do básico, nós estamos oferecendo gratuitamente. Então, a gente também está explorando novas possibilidades. A universidade já oferece alguns cursos pagos, como, por exemplo, de inglês, né, que é um valor bem menor do que o que é praticado no mercado. Então, talvez no futuro a gente possa oferecer um curso um pouco mais avançado, com características diferentes, cobrando também um pouco menos do que o mercado, a princípio, cobra. Entendi. Então, chegando naquele assunto que a gente estava conversando anteriormente, a respeito das características do ensino à distância, né? Quais são essas principais características? Utilização de plataformas, aplicativos? O que você pode falar um pouquinho Sim. para a gente? Bem, na verdade, nós estamos ainda desenvolvendo uma metodologia, né, para o ensino do trombone através dessas plataformas. Então, nós estamos, a princípio, usando videoconferência. O aluno ele tem que ter o seu instrumento, ele tem que ter um espaço, ele tem que ter internet e ele tem que ter pelo menos um celular. No entanto, é preferível que tenha um notebook, porque a tela vai ficar maior, vai ficar muito mais interessante. Se ele puder ligar esse notebook numa TV, fica melhor ainda. Uma coisa também que é muito forte para a gente da área de música é a qualidade do som, Helder. Então, se o aluno puder investir num microfone melhor para colocar no celular ou no notebook, será um ganho. Haverá um ganho porque a qualidade do som para o professor vai chegar muito melhor e ele vai poder, talvez, perceber coisas que ele não perceberia numa qualidade menor de áudio e de vídeo. Fica mais Então, fácil essa até a é uma avaliação, né? meta que nós vamos, né? Adquirir um equipamento também tecnológico que permita melhorar essa relação. Eu falei que fica até mais fácil a avaliação, o professor avaliar depois o aluno, o seu desenvolvimento ali durante aquele período, se tiver uma boa qualidade de áudio, né? Uhum. Helder, você tocou num ponto essencial, a avaliação do ensino de música, de instrumento de música. Para a gente que dá aula de instrumento, fica mais fácil avaliar. Você pega uma gravação e está ali. Você pode fazer uma transmissão ao vivo na hora, olha, nós vamos te avaliar, e você toca, e eu vou te dizer se está bom ou não, quais foram os problemas, vou considerar em relação ao que você começou, porque a avaliação ela tem que ser feita também em relação ao patamar de entrada. Se o aluno entrou em um determinado nível e ele está chegando ao final, a avaliação tem que ser capaz de identificar isso. Se ele teve um upgrade na sua experiência como músico, no seu aprendizado. Então, para a gente, eu acho mais fácil a avaliação do que para outras coisas, outras disciplinas. Eu estava conversando esses dias com um professor de matemática e ele disse, olha, é complicado para a gente avaliar matemática. Porque ele pode estar ali fazendo, outra pessoa pode estar fazendo a prova para ele. Ele pode estar com um ponto no ouvido. Então, música não tem como você não deixar de ser transparente. Não é? Realmente, falando da avaliação no caso do ensino à distância comparado a outras disciplinas, né? Na música não tem como fingir, né? Ainda mais se for algo audiovisual, né? A gente está vendo o aluno tocar, a gente está vendo ali como que ele está se portando, como ele está tocando. Não tem como soltar uma gravação por trás e fingir que está tocando, né? Não tem como. Então, assim, é bem transparente. Fazer isso, Helder, e tocar exatamente sincronizado com a gravação, ele também já foi aprovado. Verdade. Então, para a gente, só para um último assunto, eu acho que é muito interessante, principalmente nessa época que a gente está vivendo e a gente está tentando
transformar e mudar alguns paradigmas na educação musical em geral, né? Principalmente no ensino do instrumento, qual que seria o maior desafio do ensino à distância? Eu creio que é a infraestrutura, a internet nossa, ela ainda não está muito amadurecida, ela é lenta, ela não chega a todos os locais, nas periferias, por exemplo, na zona rural, então, pior ainda. Então, esse é um desafio, sabe? Uma internet de melhor qualidade. A gente precisa pensar hoje em dia você tem que pensar que a internet é um bem de necessidade, né? De necessidade básica das pessoas, como água, luz, né? A internet entra nesse rol, porque através da internet a pessoa pode fazer uma série de atividades de ensino, cursos, aulas e também trabalhos. Ele pode entregar as coisas. Eu tenho uma amiga que fazia salgadinhos para entregar nas escolas, mas estão todas fechadas. Então, ela está usando a internet para vender, através dessas ferramentas de rede social, e está mantendo quase o mesmo nível de venda de antes. Então, as pessoas, os políticos, né, as pessoas têm que cobrar da classe política investimento nessas áreas. Muitas coisas estão tendo que ser repensadas. Nós estamos vendo aí construções enormes que estão paradas, fechadas. Se nós tivéssemos como ter previsto essa pandemia, talvez a gente tivesse investido em redes de fibra ótica em vez de construir novas salas. Então, talvez agora a gente vai ter que pensar dessa forma, né? Como se encaixar nesse novo mundo que está começando, que está vislumbrando. Existem universidades que não têm planejamento de voltar a ter aulas presenciais. A Universidade de Cambridge é uma. Não esse ano, talvez só fevereiro do ano que vem. Então, Verdade. é isso. Essa é o principal desafio, a infraestrutura. O equipamento também vai ter que ser pensado agora, né? Os alunos de música vão ter que tentar investir também, além do instrumento, que já é um item caro, vão ter que tentar investir em equipamento de gravação, de áudio, de vídeo. Então, são essas duas grandes necessidades aí para a gente atender melhor esse tipo de ensino. Só um comentário, é que a gente às vezes não tem muita noção da realidade de outras pessoas, de alunos. Por exemplo, tem alunos que têm acesso à internet somente na universidade, porque, por exemplo, a UFO tem internet aberta. Então, nesse período de pandemia, tem gente que não está tendo acesso à internet porque está em casa. Tem gente que, de repente, tem acesso a um aparelho celular, mas é de um familiar, um aparelho por família. Então, assim, esses dois pontos que você colocou aí, a estrutura e equipamentos, a gente ainda, a nível de Brasil, a gente ainda é muito precário com relação a essas duas coisas, né? Porque, primeiro, um equipamento, um celular, que é algo comum, que todo mundo tem, mas um equipamento bom, um celular bom, com um microfone bom, por exemplo, para gravar as aulas, as lições, muita gente não vai ter condições de comprar porque é quase duas vezes o valor de um salário mínimo, né? Se a gente coloca hoje. Países desenvolvidos, esses equipamentos são bem mais baratos. Um microfone, por exemplo, condensador em um país desenvolvido, nos Estados Unidos, é menos da metade do que a gente compra aqui no Brasil. Então, assim, a gente ainda não tem estrutura para começar a pensar no ensino à distância, isso é um fato, mas a gente também tem que começar a fazer, porque a gente também não pode ficar para trás, porque é uma tendência mundial, a gente também não pode ficar nessa situação para trás, né? A gente tem que cobrar dos nossos governantes, cobrar das autoridades para que possa dar condições de acesso, principalmente para os alunos que estão no curso superior, que precisam desses equipamentos e da internet, por exemplo, né, que você falou aí muito bem.
Helder, essas dificuldades não são só nossas, né? Eu fiquei sabendo de um ex-aluno nosso da UF que está fazendo mestrado na Alemanha. E lá a universidade teve que ajudar muitos alunos, emprestando computador, emprestando notebook. E a internet lá também não é universal, uma internet boa universal. Tiveram que fazer investimentos às pressas para atender a demanda nesse momento. Agora, tem outros locais, por exemplo, tem a Universidade da Califórnia que comprou um kit de gravação, que custa para a gente aqui R$ 1.000, R$ 1.500, e dispuseram para os alunos do curso de música. Então, tem realidades aí totalmente diferentes no mundo, né? Agora, a gente tem realmente que fazer uma cobrança das autoridades nesse sentido. Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma taxa de importação muito alta. Qualquer coisa que você compra no exterior chega aqui, é 110% de imposto. Então, isso tem que ser repensado, porque o acesso a essas tecnologias passou a ser algo essencial para a população. Você tem, por exemplo, nós temos isenção de imposto para livro. Isso é uma coisa boa. Mas e um tablet? Que você precisa ler o livro digital, eletrônico. Provavelmente, cada vez mais as editoras vão colocar seus exemplares eletronicamente no mercado. Então, Verdade. realmente é preciso pensar essas coisas e nós, como professores e também a população em geral, nós temos que fazer uma cobrança das autoridades. Eu vi esses dias, coisa de Facebook, né? Alguém falando que a cidade de Belo Horizonte não está muito preparada para receber o 5G. E alguém disse assim, para que receber o 5G se nós temos tantos engarrafamentos? Aí eu entrei e disse assim, onde você está vendo engarrafamento, meu amigo? Metade das pessoas está trabalhando em casa. Então esse vai ser um novo estilo de vida da agora em diante. Na verdade, com essa pandemia, muita coisa vai mudar, né? Eu acredito que Uhum. o mundo não vai ser igual antes da pandemia. Então, com certeza, essa questão da tecnologia para fazer coisas básicas do dia a dia, tipo compra no supermercado, por exemplo, trabalhar em casa, eu acho que vai ser uma coisa comum. Então a gente precisa se preparar para isso e estou falando a gente assim, no sentido de cobrar também dos nossos governantes, né, para que tudo isso seja concretizado. Agora, uma coisa que deve se levar em consideração disso que a gente está falando tudo é que em meio a todos esses desafios, todos esses problemas, a gente tem pessoas que ainda lutam para que aconteça um ensino de qualidade. A gente tem visto aí vários projetos na UFO, alguns projetos do curso de música também. Então, assim, professores que estão fazendo muito além daquilo que deveria fazer, no sentido de que comprando equipamento, usando estratégias para que o ensino chegue, por exemplo, a lugares que antigamente não chegava. É o caso do curso de trombone, assim. Então é louvável essa atitude e esse projeto aí do professor Alexandre de disponibilizar o ensino totalmente gratuito para todo o Brasil através das plataformas aí digitais. Para a gente encerrar, eu gostaria que o professor Alexandre fizesse as suas considerações finais. Bem, Eda, como você disse, a gente está sendo instigado, desafiado a aprender a usar essas tecnologias. Tem sido um desafio para mim. Eu tenho tentado aprender sobre transmissão, sobre as ferramentas de videoconferência, e para deixar os alunos ainda motivados, né? Um dos grandes desafios também da educação à distância é manter a motivação. Porque quando você toca com o aluno, você toca junto e faz música junto com outros, com um grupo, isso é uma motivação enorme para a pessoa continuar estudando, para a pessoa superar suas dificuldades. Então,
esse aspecto de tocar junto, por enquanto, a gente não está podendo fazer. E a gente está realmente enfrentando esses desafios, né? Comprando equipamento, aprendendo a usar e desenvolvendo tecnologias, metodologia também de ensino, porque também não é possível levar totalmente as nossas práticas de sala de aula para dentro do ambiente virtual. Algumas mudanças são necessárias. Por exemplo, quando a gente está numa reunião, numa aula virtual, geralmente a gente fala e os alunos ouvem. E você não tem muita conversa entre eles. Não tem, né? Não tem conversa entre eles. E na aula, você sabe que tem sempre um que cochicha alguma coisa, né? Que comenta alguma coisa. Você viu o golaço de fulano de tal? Então, isso perdeu um pouco. Você ainda consegue ver as pessoas, mas não é a mesma coisa. A concentração é diferente quando você tem aulas à distância. Então, esse também é um dos desafios que a gente está tendo aí pela frente. Mas eu acredito, Helder, que a música é essencial para a vida e as pessoas vão continuar estudando música e fazendo música. Tá certo. Quero desde já agradecer, em nome da Edcult, em nome da UFO, pelo projeto que o professor Alexandre se dispôs a fazer. Como a gente já tinha dito antes, quem quiser, quem tiver interesse, só entrar em contato com o professor Alexandre, tem os dados dele aí no flyer, acredito. Então é isso, professor Alexandre, muito obrigado por essa conversa. Agradeço profundamente aí pelo tempo e por esses esclarecimentos a respeito da educação à distância, que é algo, um assunto que está tão em voga no dia de hoje, né? Muito obrigado e até uma próxima. Um abraço, até a próxima. Um abraço.